Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite para vocês. 26 de março de 2025. Estou aqui com o Danilo. Boa Tá, noite, beleza, Danilo. pessoal? Boa noite a todos. Estamos aqui para poder falar sobre futebol, que é algo que a gente nem gosta muito de falar, e principalmente repercutir aí a partida de ontem, né? Pela 14ª rodada, as eliminatórias da Copa para 2026. Copa essa que será realizada em 3 países, né? O Brasil, querendo ou não, tem uma sorte, assim, mesmo que possa estar mal das pernas, o Brasil sempre tem sorte nesses países que são interligados, né? Vi de 2002, né? Que foi ali na Coreia junto com o Japão. Essa Copa de 2026 agora tem um diferencial, onde que será realizado nos Estados Unidos, que já foi realizada uma Copa lá, México 2 vezes, e agora, se não me engano, primeira vez, acho que Canadá. Então se junta para poder fazer essa bagunça aí generalizada. Enfim, 14ª rodada, teve Argentina e Brasil. O Brasil tomou um vareio da Argentina e a gente vai repercutir sobre isso. Fala aí, Danilo. O que você achou dessa maravilhosa partida que o Brasil apresentou ontem à noite? Boa noite. Cara, boa noite, né? Para a gente que gosta de futebol, para a gente que acompanha, e para nossa geração aqui que tá aí, que viveu uma parte de a seleção chegar em final de Copa, de ver seleções, times muito fortes, né? A seleção ganhando, por exemplo, Copa América até com um time alternativo. É complicado a gente ver hoje a forma que a seleção tá. Que eu vejo assim que perder jogos é compreensível, é possível, né? Tem dois times jogando, um deles pode perder. Né? O futebol ainda é um dos poucos esportes que aceita empate, né? Que você tem um empate, acaba o jogo, de fato. Né? A maioria dos esportes saem com vencedor, mas o que me pega muito e que me preocupa também, né? Quando a gente fala da seleção que mais ganha a Copa do Mundo, que participou de todos os mundiais até aqui, é você ter um time que não tem a postura. Para mim, é a postura. Porque eu acho possível você perder de 4-1 para a Argentina. É possível. A Argentina é um time muito forte. O Brasil e a Argentina é o considerado o maior clássico do futebol de todos. Ainda que a Argentina tenha menos Copas que a gente, mas a tradição, a camisa que tem, o peso que as duas camisas têm é muito forte. Então, o que me incomoda mais é a postura. É isso que a gente não vem tendo desde que o Tite saiu, né? Principalmente. A gente teve Uhum. gerações aí de ciclos de Copa muito fracos, alguns muito fracos antes do Tite, alguns ciclos aí bem estranhos. Esse não acho fraco, mas não tem esse apego, parece, né? E o que marcou muito para mim, que eu acho que é muito rótulo dessa geração que está aí agora, desse ciclo aí de Copa, foi na última Copa América, quando você tem uma declaração do Hendrick, né, falando ali pelo grupo, que alguns jogadores poderiam estar gozando suas férias, mas estavam lá na seleção jogando a Copa América, parecendo que os caras estavam fazendo um favor. E eles Uhum. continuam com essa postura para mim até hoje. Para mim é o que marca muito. Você vir representar a maior seleção, para gente que cresceu aqui no Brasil, que nasceu no Brasil e gosta de futebol. Todo mundo um dia quis se tornar um jogador, todo mundo um dia quis estar lá vestindo essa camisa igual a sua e disputar a Copa América, disputar a Copa do Mundo, disputar a eliminatória e chegar o mais longe possível. E a gente tem esses caras lá, mas eles parecem que tomam um fardo pesadíssimo, que a seleção para eles é um estorvo, que parece que o ambiente é o pior possível, e os caras estão ali, preocupados em voltar para o clube, né? Foi até um dos comentários que eu vi ontem, né, durante o jogo e no pós-jogo, e eu concordo muito. Parece que o cara tá pensando só em voltar pro clube onde ele tá bem, onde ele tá confiante, onde ele sabe como jogar. E para mim é isso. É o que representa a seleção hoje, é o que representa quem tá ali vestindo os principais jogadores, os caras que já têm rodagem, que jogaram a última Copa, os caras que são destaque na seleção, são
mais experientes, digamos assim, e os novos. E os novos também. Você não vê o cara que está entrando na seleção, fazendo os primeiros jogos, com aquela sede, aquele gosto de jogar, aquele orgulho que a gente já viu em algumas gerações passadas, né? De você pegar o cara ali, ver que o cara tocou o hino, o cara tá emocionado. Que o cara vai entrar e vai dar tudo dentro de campos, não importa se é contra a Argentina, se é contra a Bolívia, qual que é o jogo. E é isso que falta. Né? Acho que acabei até me estendendo um pouco, mas um Não, sentimento que eu tranquilo. tenho em relação à seleção e ao jogo de ontem, que reflete no jogo de ontem, é isso. Seleção desencontrada, assim, sem liga nenhuma, o que é o futebol do Brasil, o futebol que a gente conhece há muito tempo, que a nossa geração conhece, que a geração antes da nossa conhece também, que foram gerações vencedoras, e agora a gente está numa geração que, além de não estar conseguindo vencer, não está conseguindo se conectar com a camisa da seleção. Eu acho que isso tá deixando as coisas meio estranhas. Né? Você não tem aquele negócio de ver o cara com a camisa da seleção e perceber que o cara tá dando tudo de si, que o cara tá se entregando ali. Pode perder os jogos. Eu não tenho necessariamente um problema com perder jogos, porque perder jogo é totalmente possível. Principalmente quando você joga com o principal time do momento. A Argentina, o time mais forte que a gente tem agora. Os caras ganharam a Copa do Mundo com mérito, ganharam na bola dessa Uhum. vez. Né? Depois de duas ganhas ali meio estranhas, eles ganharam a Copa na bola. Jogaram, começaram mal a Copa, começaram tomando virada parada saudita na Copa. Eles foram lá e viraram o Uhum. jogo e ganharam a Copa. Justo. Ganharam a Copa de forma justa. E aí você entrar num jogo como esse. Assim, foi até uma das coisas também que eu li durante o dia de hoje, que eu achei muito coerente, né? De você não ter o preparo de quem está ali no bastidor da seleção, de blindar a declaração do Rafinha de vir a público um dia, 2 dias antes do jogo. Você não pode Uhum. deixar o negócio daquele vir a público no momento que você está. E se você está num momento ótimo, que a seleção está amassando, que é um páreo ali onde vai ter essa disputa, ok, mas não acho que foi o caso. Né? Então, você deixar uma situação dessa passar, aí eu senti que o pessoal já está com esse peso, né? A seleção está nessa dificuldade toda, e aí essa declaração colocou um peso 2 ainda, onde você não conseguiu encaixar o jogo, onde você não conseguiu fazer nada, né? Para mim a formação foi mal feita, totalmente mal feita, porque assim, não é possível que a comissão técnica não conhecia a Argentina, não é possível que a comissão técnica não assistiu um jogo da Argentina, e eu não acho que tem o menor sentido você me sair num 4-2-4. Não faz o menor sentido. A Argentina tem um meio campo excelente, os caras super entrosados, você sai jogando com dois centrais, dois volantes ali e quatro atacantes, quatro pontas que estavam ali naquela circulação que não aconteceu, né? Na verdade, a verdade foi essa, não aconteceu. O Brasil se desgastando horrores, né? Porque corria muito. Você tem quatro caras de velocidade na frente, que a especialidade deles é tentar infiltração, é tentar correr no espaço. Só que você, para esses caras jogarem, você precisa ter um meio campo ali que abastece esses caras, que encontram Uhum. espaço para eles correrem. E foi exatamente o que não aconteceu, porque tinha um vácuo, né? Se a gente tivesse aqui como mostrar as imagens agora, a gente ia ver que grande parte do jogo você não tem esses caras recompondo para ajudar. Os dois caras estavam sofrendo no meio campo, porque tinha um buraco gigantesco no meio campo e os dois volantes ficaram ali sofrendo, tentando fazer essa contenção que não estava acontecendo. Não estava acontecendo. O Brasil não conseguia trocar 5 passes. Quando conseguiu, foi quando a Argentina realmente já estava com tudo certo ali. O Brasil conseguiu trocar um pouquinho de bola ali, acertar também, porque quando o Brasil tentou trocar no começo do jogo passe, estava errando. Estava errando quase tudo que tentou. E aí a Argentina retomava a bola e vinha para cima de novo. Então, esse foi o jogo. Foi a Argentina batendo e o Brasil apanhando. Foi totalmente ao contrário, né? Teve até eu Porrada em tava vendo nós, alguma né? coisa. Eu tava vendo alguma. Eu tô tentando achar aqui, mas não consegui. Mas parece que o Rafinha ele meio que se explicou dentro do campo sobre a polêmica que se A criou fala, né? antes ali da fala dele, né? E
e ele falou que o pessoal daqui escreveu mal ali o português e não passou a mensagem que realmente ele gostaria de ter passado, né? Então eles meio que se entenderam ali entre aspas e tá tudo certo. Mas para a gente que é um pouco saudosista, né? Eu sou de 85, então eu ouvia muito meu pai falar sobre a principal seleção de todas, que era ali a Copa de 70, que é onde tinha várias jogadas refinadas e tinha um elenco recheado de camisas 10, né? O pessoal, apesar de não jogar nas suas posições literalmente, eles foram encaixados ali em cada posição e eles jogaram e conseguiram esse feito maravilhoso para a gente, né? As conquistas também mais antes de 58, 62 ali, onde que o Brasil ainda tinha aquela coisa do vira-lata, né? A gente chegava nas Copas e não conseguia fazer nada. Mas, enfim, voltando um pouco mais para cá, a gente teve a seleção de 82, que foi inesquecível, né? Que o pessoal mais antigo sempre fala. E se eu puxar da minha cabeça, vem ali da Copa de 90. Copa de 90 eu vi alguns highlights, vamos colocar assim, mas era muito pequeno. Mas a que eu mais acompanhei foi a de 94. A de 94 ali, que normalmente os jogos passavam tudo meio-dia, então você almoçava ali em família, né? E, e você consegue ter um, uma maneira diferente ali de abordar o jogo, né? E E era um jogo totalmente jogado ali. Você percebia que os caras vinham literalmente para poder vestir a camisa de uma maneira, um prazer, tinha uma satisfação de estar vestindo a camisa da seleção, né? Era um auge, assim. O cara ele jogava no teu clube, então ele já tinha aquela coisa de tipo, nossa, eu tô jogando no clube principal, eu tô sendo titular, eu tô conseguindo ter um bom desempenho, pô, eu cheguei na seleção brasileira, que honra que é chegar aqui. Eu acho que hoje em dia já não tem mais isso, né? Se você for parar para pensar sobre a maneira que está sendo conduzidas as coisas, né? Você vê normalmente as mesmas figurinhas carimbadas, né? Você não tem uma novidade assim. Por exemplo, você estava falando sobre o buraco do meio de campo. Não acredito que o Joelinton vai fazer alguma coisa ali como volante, nem como segundo, né? Ele era centroavante, aí ele foi recuado como volante. Você tem o Matheus Cunha, que era centroavante, aí foi recuado para meia. Vendo o Matheus Cunha jogar, me deu a sensação de estar vendo o São Paulo. Porque normalmente a gente gosta de ver o Luciano atuando, pelo menos particularmente, eu gosto de ver o Luciano atuando como segundo atacante. Acho que o Matheus É a Cunha como posição de segundo origem atacante, dele, né? tanto é que ele roubou ali a bola numa área perigosa que foi uma desatenção total ali do zagueiro da Argentina. Ele conseguiu fazer o gol como segundo atacante, não foi como um centroavante, né? E você vê ele armando o jogo é meio desesperador, vamos colocar assim, né? Você sabendo quantos Sim. meias poderiam estar ali, principalmente o Rafael Veiga, né? Que faz essa função muito bem. Então, eu acho que tem peças interessantes aqui no Brasil, não precisa estar dependendo tanto da, do pessoal lá de fora, né? Como o Sormani também falou, acho que foi hoje, comentando sobre o que a gente está repercutindo aqui. Ele falou que não tem necessidade de você ficar só olhando a Premier League, a Champions League, né? Então, assim, temos outros campeonatos também, principalmente o nosso daqui, né? Você tem aí os times fortes, como o Palmeiras, como o Flamengo, tem algumas peças no Corinthians. Se você olhar com um pouquinho de atenção e ver um pouco melhor, você pode achar peças também no Santos ou no São Paulo ou no Atlético Mineiro. Você pode tentar pegar peças ali do Fluminense, mas tem uns caras ali que talvez estão fazendo só hora extra, né? E basicamente Sim. talvez sejam os protagonistas aí da Copa de 2026, né? Parece que o pessoal coloca a camisa, parece que pesa, né? E é o que a gente traz de recordação, né? A gente, em 94 a camisa não pesava, em 98 não pesava, em 2002, que foi a volta por cima do Ronaldo, junto com o pessoal ali, o pessoal tudo unido, fechado, bonitinho.
Acho que ali foi a última lembrança de um bom futebol que a gente exibia, onde que a gente era temido, né? O pessoal chegava, o pessoal via essa camisa amarela aqui com as 5 estrelas, o pessoal tremia na base. Hoje em dia o pessoal olha assim pra gente e fala, é o Brasil, pô. Parece que vocês estão Já foi? enfrentando tipo uma seleção assim que nunca foi pra Copa. É o Brasil, vamos jogar de igual para igual e beleza. Antigamente o pessoal Sim. passava ali os 15 primeiros minutos, o pessoal respeitando. É um toque para o lado, toque para trás. Hoje não. Hoje você toma 2 gols em menos de 5 minutos, né? Ainda mais para a Argentina. Você perder para a Argentina, eu acho que não é tão avassalador, vamos colocar assim, né? Você perder de 3, né? Da maneira como perdeu, da maneira como o time se portou dentro do campo ali, foi complicado. Você acha Sim. que o Dorival ainda vai conseguir comandar essas 4 partidas, essas 4 últimas? Olha, cara, considerando o contexto, eu acho que sim. Eu acho que sim, quer queira, quer não. Porque no meio de tudo isso a gente teve a eleição do nosso querido Edinaldo Pereira, né? E Foi o cara detalhe que que ele bancou. fez a eleição antes do jogo. Sim. Então, assim, a gente teve a reeleição dele, né? Continuidade do mandato dele até as próximas 2 Copas, né? Que é até 2030. Então ele sai basicamente é na porta da Copa de 2030, sai se ele não for reeleito, né? Eu não tenho aqui como funciona o estatuto da CBF para isso, né? Porque ele não foi eleito, né? Ele assumiu o mandato que estava em andamento e o presidente em questão tinha sido preso, né? Então ele assumiu o mandato ali em curso. E agora ele foi eleito de fato como candidato único e foi o cara que bancou o Dorival. Eu li uma coisa hoje à tarde que me deixou muito preocupado, para ser sincero, porque eu li que estaria se iniciando novamente conversas com o senhor Carlo Ancelotti, Meu né? Deus do céu. E, cara, isso Uhum, não faz o menor sentido. Assim, a gente até falou em off, né, no dia de ontem, uhum. mas, cara, o Ancelotti sabe, ele já é escolado no futebol, ele é escolado como estrutura de futebol e com certeza ele sabe o jeito que a banda toca na CBF. Então ele não vai aceitar. Pô, seria legal, eu acho a ideia é uma utopia, né? Você ter ele, é um cara consagrado, é um dos melhores do mundo, né? Ele ganha onde ele passa, só que o sistema na CBF é uma coisa complicada, né? A parte interna, né? O que a gente consegue ver e o que a gente não consegue. Então, imagino que hoje não tenha outro treinador que vá aceitar o desafio, né? Que vai receber a ligação e vai achar legal. Né? Eu também li que o Renato Gaúcho, uma declaração dele, eu não sei se é atual, né? No portal que eu li não tinha a data da declaração, né? Não sei se ele já falou isso no momento passado ou se foi uma coisa recente mesmo, né? Que seria um sonho que ele ainda mantém ativo, de ser treinador da seleção e tudo mais. Mas não acho que é o cara certo. Não acho que é o cara que tem a bagagem assim que eu, pelo menos, espero que um treinador precise para ser técnico do Brasil. Porque é isso, você está lidando com os melhores jogadores do Brasil, do país, e o Brasil tem muitos bons jogadores. Nessa geração o pessoal critica muito, mas os caras são bons. É que não tem um esquema, não tem uma forma de jogo que faça essa galera jogar. Né? Por exemplo, precisa ser titular Rafinha, Vinícius e Rodrigo? Na minha visão, não. Um deles tem que ser reserva, um deles tem que dançar. Uhum. Né? Porque, na minha concepção, quando você vai montar o time, você precisa entender quem são os jogadores que está chamando e o que esses jogadores vão te servir no jogo. Né? Não adianta eu convocar 2 caras que jogam exatamente na mesma parte do campo e tentar usar os dois no mesmo jogo, juntos no mesmo time. Eu vou tirar um deles da função e não vai funcionar. Né? O Rafinha e o Rodrigo jogam na mesma faixa de campo. O Rafinha mudou um pouquinho agora, né? Ele inverteu um Uhum. pouquinho, tem o Yamal, então ele está numa função mais intermediária ali, que é mesmo que o Rodrigo faz no Real Madrid. Então, você colocar esses caras
juntos na saída de jogo, para eles tentarem ali trocar, se isso não está treinado, a menos que isso esteja treinado, o cara já sabe que ele tem que fazer aquilo, que aquilo já está minimamente entrosado, né? Que ou ele vai ficar trocando de posição, ou ele vai realmente fazer aquele jogo ali, né, ele vai seguir aquele posicionamento. Ok, mas não é o caso do Brasil, né? E é igual você mencionou, o Rafael Veiga, né? Rafael Veiga, eu acho que hoje, de jogador brasileiro de elite, eu acho que ele é o principal armador, criador de jogadas. Não vejo, você tem jogadores aí que fazem essa função, que não é a principal função que ele exerce no time, né? E o cara que tem brasileiro que joga dessa maneira é ele, né? Até um outro E assunto que a gente comentou querendo esses ou não, dias. né, o Danilo, os principais camisas 10 que a gente tem hoje no país são tudo estrangeiro, né? Era No exatamente isso que eu ia Flamengo aí falar. tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, tal, etc. Tem o 11 lá que estava jogando para a Argentina, é do Botafogo, né? Então, assim, no teu modo de ver, analisando o jogo de ontem, você acha mais interessante escalar o pessoal aqui do Brasil ou você acha que tem peças que são superiores que estão jogando lá fora? É que eu não vejo dessa forma, Fernando. Eu acho que assim, se o cara estiver jogando na Tailândia e o técnico conseguir enxergar esse cara com potencial de entrar no time e jogar de um modo de jogo que você tem em mente, você encaixar esse cara, isso para mim não faz diferença. De verdade. Assim, se o cara tem um potencial técnico, eu tô dando um exemplo bem disruptivo, Uhum. assim, né? O cara jogar na Tailândia, mas tô querendo dizer que assim, a liga que o cara tá, eu acho que não deve ser preponderante. Pô, você tem uma liga forte pra caramba, que é a nossa, né? Um campeonato super disputado. Por mais que você tenha, às vezes, jogos que não são tão atrativos de ver, né? Porque o nosso futebol ele está no momento ali bem caótico, né? Assim, de você ter jogos meio medonhos mesmo e tal, mas assim, você tem ótimos times, né? Os principais times que a gente tem são times que jogam bola de verdade, que é o Palmeiras, que é o Flamengo, são os dois maiores hoje do Brasil, isso eu Uhum. acho que não tem contestação para isso, né? E olha que eu tô falando aqui o corintiano, graças a Deus, e um São Paulino que é você. A gente sabe que os nossos times hoje não estão jogando prime do futebol. O Corinthians está numa evolução aí, né? Deu uma melhorada na arrancada do ano passado para cá, mas eu acho que essa questão da liga, pô, mas o cara joga na Premier League, o cara joga na La Liga e o outro joga aqui no Brasileirão. Pô, mas qual que é o meu estilo de jogo, né? Como eu quero armar meu time? Então não adianta eu colocar 5 caras da Premier League para jogar aqui que não encaixa no meu jogo. Ou eu tentar, por exemplo, encaixar o Rafinha e o Rodrigo, que jogam lá na La Liga, mas eles exercem a mesma função, tem como eu colocar esses caras para jogar juntos para exercer a mesma função, porque eu estou desfalcando outro setor do campo. Né? Então, se eu não tenho uma maneira de jogar pré-definida, eu não vou conseguir encaixar as peças. Eu posso ter os melhores jogadores, né? Só que eu não vou conseguir encaixar uma forma dessa galera jogar, né? O Rodrigo, ele não é armador de ofício, ele sabe armar, ele consegue fazer isso bem, né, no Real Madrid, mas não é a principal característica dele. Por quê? Ele não é um cara que volta para marcar, ele não recompõe, ou seja, se eu perdi a bola, eu tô com um a menos para marcar. Aí eu ponho o Exatamente. Rafinha, que não é um cara que vai marcar até a intermediária defensiva. Eu perdi mais outro. Foi exatamente o que aconteceu ontem. O Vinícius Júnior, ele não vai voltar sempre. Né? No Real Madrid, a gente já viu ele voltando. Só que não é uma coisa constante. Por quê? Atrás deles, que é o meio-campo e a defesa, está ali guarnecido de uma forma que ele não precise fazer essa esticar para defesa e voltar para o ataque, porque ele vai se desgastar. Né? Não é o estilo de jogo. Só que para esses caras jogarem e atuarem como a gente gostaria que acontecesse, a gente precisa ter uma estrutura de jogo. E o Brasil não tem. Né? O Brasil não tem um armador para fazer o Vinícius Júnior ter o espaço, encontrar, que é aquele cara que dá o Mas passe diferente. quem que você acha que pode ser esse cara? Eu acho que é o Rafael Veiga, assim, eu vejo muita gente criticando porque o cara é do Palmeiras, porque o cara joga no Brasil, mas eu acho que para você ter, porque é um cara que marca, ele também ele ajuda na recomposição, é um cara que tem o passe,
né? Então é um cara que olha o jogo para frente. Então é um cara que de repente num passe ele quebra e acha um Vinícius Júnior livre, ele acha um atacante livre, né? E a gente não tem atacante, a gente não tem um cara ali que falou, definiu, olha, esse cara é o atacante do Brasil. A gente não tem, né? Passaram aí alguns, né? Chamou, o pessoal fala muito do Ender, que eu ainda não sou muito confiante, porque ele de 9, né? Porque assim, você nem mudou o esquema, você não conseguiu adaptar um esquema que você jogasse sem o 9, aí você ficou colocando um monte de gente na frente, que foi a bizarrice de ontem, de você colocar 4 pontas, porque o Matheus Cunha hoje está exercendo uma função ali um pouquinho diferente na equipe dele lá, né? Que é o Wolves que ele tá, né? Quem? Eu não me lembro a equipe certa agora que ele tá, agora me fugiu, mas ele está exercendo uma função um pouquinho recuada, né? Sendo ele ali centroavante de origem, mas ele voltou um pouco, mas ele não é nem um armador e ele também não foi o centroavante. E aí a função ideal dele seria a que você mesmo citou ontem aqui, ou no começo, desculpa. Você citou no começo, segundo atacante, é a função ideal dele. E aí teria que ter um cara ali na frente para fazer essa dobradinha. Não tinha. Né? Então ficou todos os 4 perdidos ali, porque o Vinícius Júnior fica ali com trilho na ponta esquerda, ele não sai de lá e fica esperando bola para ele correr e tentar a mesma jogada, porque ontem a única vez que ele tentou uma jogada diferente que ele nunca faz na seleção, pelo menos, a jogada quase deu certo. Por quê? Ele domina a bola, vira de costas, tenta trazer a bola para o meio da área. Né? Jogadinha do Robin, conhecida jogadinha do Robin. Só que o Robin ainda tentava chutar pro gol, né? E estava bem. Só que a única vez que o Vinícius Júnior, ao invés de fazer isso, foi para a linha de fundo, ele conseguiu passar, porque ele é rápido, ele é forte, e ele conseguiu fazer a jogada de linha de fundo. Né? Porque a marcação não conseguiu acompanhar. Só que é isso, o Vinícius Júnior, para mim, na seleção, ele se resume a essa jogada. Ele pega a bola, domina e tenta fazer de novo. Só que muitas vezes esse tempo o defensor já recompôs. Né? Então, cara, eu acho que isso você fica totalmente previsível, porque o adversário já sabe, vai cair a bola no Vinícius Júnior, ele vai tentar cortar para o meio e dar continuidade. Você já se armou para isso. Então, acho que fica muito pragmático, assim, no nível que você não tem quem acha o espaço. Aí, continuando ainda sobre o Rafael Veiga, ele faz uma outra coisa que eu sinto falta no Brasil há muito tempo. Ele chuta a bola de fora da área. Então, o Brasil não tenta chutar uma bola de fora da área. O Brasil não tem cobrador de falta. Que ontem, dos caras que estavam jogando ontem, quem que era cobrador de falta? Quem que você lembra que pô, o cara fez um gol de falta recentemente? O Rafinha, mas que não é um exímio, não, ele cobra falta, né, já fez seus gols de falta, mas ele não é um jogador conhecido por isso. O Rafael Veiga faz gol de falta. Né, o Rafael Veiga faz gol de fora da área, chuta a bola de fora da área. E muitas vezes, quando você está apertado no jogo, você precisa chutar essa bola de fora da área. Porque é daí que sai um rebote, é daí que sai um espaço, é daí que você abre uma marcação, que o cara não está esperando, se você está ali, você pode chutar, né? E falta isso. Tanto é que os gols da Argentina saíram de escanteio, né? Foram 3 gols de escanteio, foi de bola parada. Se você for parar para pensar, né? Então, assim, são coisas treinadas. E é você tentando fazer jogadas que fogem do normal, assim, porque você chutar de fora da área, você tentar ali uma outra jogada que não seja o que o Brasil tenta, porque se você pegar do início das eliminatórias até aqui, os jogos do Brasil são iguais. O Brasil pega a bola, tentando jogar pelo lado, chegar no meio, dentro da área. Eu não vou me lembrar aqui de algum jogo que o Brasil tenha conseguido um gol porque chutou de fora da área e foi gol. As jogadas são todas dentro do último terço ali da área. Né? Então, assim, o ponta cortou para dentro e tentou bater, que foi o gol do Vinícius Júnior, por exemplo, contra a Colômbia. Fez a jogadinha dele, ele não ia fazer o gol, o zagueiro desviou, matou o goleiro, que ele não tinha como voltar. Ia ter o tempo de reação para pegar. Né? Foi forte, a jogada foi rápida, ele não teria como pegar. Mas se você for ver as jogadas do Brasil, pegando a Copa América e pegando as eliminatórias, as jogadas do Brasil são as mesmas. Pega a bola, toca para o lado, tenta fazer o corredor na ala, tenta trazer para dentro da área, ou ponta tenta trazer, tenta chutar, ou o lateral abre e tenta cruzar.
Só que aí você quer jogar bola aérea e você não tem um atacante alto na área. Os atacantes do Brasil são baixos. Até os que tentaram jogar como 9. Você não tem um atacante, no mínimo, ali como o Yuri Alberto, que é o cara que tenta Aham. disputar e faz gol de cabeça. Você não tem esse cara assim. Tô Você dando não, um você exemplo não só acha do Yuri Alberto. que ele tá merecendo uma convocação, não? Eu acho que valeria dar uma sequência. Agora eu acho que não tem mais tempo. Eu acho que assim, uma convocação do Yuri Alberto seria muito pontual se ele desandar de novo a fazer gol esse ano. Né? Ele já Uhum. fez os gols dele, né? Ele é o artilheiro do Corinthians no ano, mas se ele desandar a fazer gol de fato, como ele foi no ano passado. Né? A gente tem o Pedro do Flamengo que está próximo de uma volta, mas a gente não sabe como vai voltar, se vai voltar fazendo gol de fato, porque às vezes o cara demora para recuperar a confiança, para estar Uhum. 100% ali, dele, né? Não conseguiu pegar a parte tranquila da temporada, né? Que é o estadual, que é onde você consegue ali usar melhor o ritmo, não conseguiu pegar, ele já vai entrar no fogo. Né? O Pedro vai voltar na Libertadores, no Brasileirão, no No Mundial, Super e Mundial. exatamente, daqui a pouco tem a Copa do Brasil. Então, assim, o cara já vai voltar num ritmo insano, né? De um monte de jogo, de um monte de coisa. Então tem tudo isso envolvido. O Yuri Alberto já fez a pré-temporada, já começou fazendo os gols, então tá confiante, né? Acho que valeria o teste de visto que você não tem hoje o dono da 9. Você não tem um Uhum. cara ali que é o fazedor de gol. É um cara que tá fazendo os golzinhos dele ali, né? Tá achando as oportunidades. Só que aí depende também de você ter um cara que faça o que o Memphis faz algumas vezes no Corinthians, que o Memphis é o assistente do Corinthians. Né? O Garro ficou fora um tempo aí, o Dr. Coronado, felizmente, não teve sequência, mas o Memphis tem sido garçom. Né? O Memphis tem dado passe. E você precisa ter esse cara, assim, o segundo atacante, que é o cara que mete uma bola para o atacante ali, o cara que é o camisa 10, o articulador, como o Rafael Veiga da vida, que cruza uma bola na área, né? Porque voltando ao início, né, da sua pergunta, eu não acho que a gente tenha na Europa hoje, jogando na Europa, um cara que faça essa função. Você tem ali meias de composição, que o mais perto disso, que é o cara que tá tentando fazer essa função na seleção, é o Paquetá, né? E não tá regular, ficou Exatamente. fora, né? Acho que tá até lesionado, é o cara que tentou, mas ele não é exatamente esse meia criador, não é um articulador de fato. Né? Ele faz ali essa função intermediária como se fosse o Gerson, né? A função meio que do Gerson Exato. na seleção e não é exatamente o que está faltando, né? Precisa desse cara que faça essa liga e que tenha pulmão para marcar e pegar essa bola depois para criar o jogo e achar o espaço, dar o passe vertical. A seleção não dá passe vertical, não dá nenhum passe vertical. Lembra do jogo aí contra a Argentina? Não teve um cara que tentou colocar uma bola no meio da defesa da Argentina. Porque o Brasil não trocou passe, né? E quando tentou, é bola para o lado. É jogo na ala. Não tem. A bola do Brasil vai para o lado só, ela não vai para frente. Não tem um cara que olha para Ah, e não tem frente. um cara imprevisível, né, cara? É isso. Não tem um cara que desequilibra, né? O mais perto que a gente Exatamente. tem assim seria o Vinícius Júnior. Assim, é o cara que consegue fazer jogadas. Né? Eu acho que o Rafinha seria esse cara. Eu acho que o momento que ele está, a forma de jogo que ele está no Barcelona, poderia ser ele esse cara, mas você precisa ter um esquema de jogo montado para que isso funcione. E parece, assim, para mim, o único sentimento que tem assim do jogo é que parecia Wing Eleven. Você colocou todo mundo, você faz aquela master, você coloca todo mundo que você consegue ali, você faz aquele. A formação do Brasil, 4-2-4. Você coloca dois carinhas ali só porque não dá para colocar 4-6, né? Para colocar quatro Uhum. zagueiros e 6 atacantes, você coloca dois caras no meio ali só para. E você sai correndo. O Brasil ficou correndo igual doido ontem. Para mim foi isso. O Brasil se desgastou pra caramba. Aí você fica ali, o lateral, coitado. Guilherme Arana e o Wesley. O Wesley eu achei que gostei do Wesley no jogo contra a Colômbia. Ontem não rolou, porque o time inteiro desandou. Né? O time inteiro não produziu A entrada absolutamente dele nada. foi meio. A entrada dele foi meio estranha, né? Se você for parar pra pensar como ele agiu ali na. Também não tinha muito o que fazer também, né? Se for parar pra pensar, né? Ali Sim, a coisa começou a andar quando ele colocou o Léo Ortiz, né?
que aí tem a dupla do Flamengo ali na defesa. Então você tem um entrosamento aí mínimo, né? O pessoal já se Sim. conhece ali. O que você achou da Pois estreia é. do Murilo? Eu achei assim mais um dos erros, né? Porque você tem um cara no banco, foi o Léo Ortiz, que é um cara que de futebol é mais experiente, por mais que ele também não tenha rodagem de seleção, né? Está aí nos seus primeiros jogos aí como convocado. Por mais que o Murilo tá vivendo um momento ótimo, né? Provavelmente vai sair do Forest para um outro time maior, né? Já tem aí algumas notícias em relação a isso, estão na janela agora do final do ano europeu. Ele deve sair, né? Ele deve escalar aí de time, né? Para o maior. Mas, pô, você fazer a estreia de um cara que é novo, ele é novo de idade, ele é novo de futebol, para você colocar num jogo contra a Argentina, que você está pressionado, que você precisa jogar, você não precisa nem jogar bem, você precisa ganhar o jogo, pelo menos não perder como perdeu. Digo de novo, perder é totalmente possível. É totalmente possível a partir do momento que você entrou em campo e tem um adversário. É totalmente possível, como a gente já cometeu a proeza de perder para a Venezuela, que nunca tinha perdido, de perder para a Bolívia, que não tinha perdido há não sei quanto tempo. A partir do momento que entraram dois times para competir, você pode perder. Perder para a Argentina com placar maior também é possível, porque é um time muito bom. Quantas vezes a gente bateu na Argentina também? Né? A gente já bateu na Argentina em Copa das Confederações, em Copa América. A gente também já teve o nosso momento de glória contra a Argentina. E já Só que tiveram se também um você momento pega. de fossa também, né? Exatamente. A Argentina também teve seus momentos de desorganização, de estar numa pindaíba assim, horrorosa. Só que o que me incomoda muito é que quando você faz um comparativo, né? Você pega só o recorte de Brasil e Argentina, mesmo os momentos que a Argentina perdeu para o Brasil, né? Os nossos momentos, os nossos melhores momentos como seleção, postura. A postura, pô, você perdeu o jogo, beleza, mas assim, você brigou o jogo, você perdeu porque realmente o outro time foi superior, assim, ganhou, assim, só que você tentou, né? Você tentou construir, o outro time não permitiu e o outro time foi, isso te dominou de fato. Por mais que você tentasse, porque a gente já pegou Argentinas aí que tinham times muito bons, né? Quando o Tevez era líder do técnico da Argentina, que era um time muito bom. Quando você pegou o Messi ali já despontando, e aí amadurecendo ali, tinha time bom, né? E a gente pegou Argentinas horríveis também, que aí beleza, até com o time mediano do Brasil a gente conseguiu ganhar bem os caras. E hoje a sensação que fica assim é de que os caras, beleza, perdemos, né? Parece que assim, perdeu para a Argentina como se o Brasil fosse a Venezuela. A Venezuela nunca foi para a Copa, velho. Então, assim, não tem comparativo. Cara, você joga na maior Exatamente. seleção do mundo. Você ter essa postura, assim, significa para mim que você não está se importando muito, né? Porque, assim, é o estorvo. Pô, tô na seleção, isso me ajuda aí financeiramente, sei lá, melhora meu passe, alguma coisa nesse sentido, mas é o estorvo tá aqui, né? Parece que o ambiente é péssimo, parece que assim, pô, é desgastante, porque eu tenho que sair da Europa, pô, eu tenho que sair de Londres, de Madrid, para vir para cá, para ir para Argentina, e depois tem que voltar. Caramba, a sensação que fica é essa, né? Tanto que eu achei legal o comportamento do Wesley no jogo contra a Colômbia, que ele entrou com aquela fome que fazia tempo que eu não via um jogador na seleção com aquele jeito. Tipo, o cara entrou daquele jeitão assim que se fala, cara, da hora, o cara tá achando da hora, tá na seleção e ele tá vivendo o momento. Então, assim, ele tá dando o possível, né? E foi o Aquela coisa sentimento de que eu antes que tive. tinha, né? O cara Isso, sentir tipo, prazer de nossa, vestir a camisa. exatamente. E o que eu fiquei pensando, que assim, cara, a gente já viu momentos aí, para mim, né, você é um pouco mais velho que eu, é de 85, sou de 93. A primeira Copa que eu assisti foi a Copa de 2002, né? E a primeira Copa que eu assisti já com entendimento melhor de jogo, né, um pouquinho, né? Em 2002 eu tinha 8 anos ainda, né? Então eu estava assistindo Uhum. futebol ali que já gostava de futebol. Mas a primeira Copa que eu assisti mesmo, já olhando para o jogo, olhando para a competição e tudo, foi a Copa de 2006. Cara, a minha desilusão com aquela seleção, velho, assim, é surreal. Acho que
pessoal da geração do seu pai, do meu pai, que assistiu a geração de 82, a famosa, acho que é o sentimento que eu tenho em relação a 2006, que assim, uma seleção só com monstro, assim, a seleção absoluta, que deitou, a seleção que com meio time estava deitando em todo mundo, né, que é onde eu queria chegar, que assim, você teve momentos durante o ciclo, né, 2002, 2006, que os principais jogadores, eles iam lá e falavam, ó, não quero ser convocado, velho, não quero participar aí da data. E o cara não participou. Eu acho que falta isso também. Parece que tem uns caras que precisavam falar isso. Falar assim, ó, eu não quero participar dessa data FIFA. Eu não quero ser convocado. Eu não quero ir. Eu não tô afim. Porque você já viu algumas vezes Ronaldinho fazer isso no ciclo 2002, 2006. Ronaldo, isso. São caras conhecidos aí por gostar um pouco a mais de festa, rolê e balada. Mas eram caras que faziam por onde no campo, né? A minha decepção é que em 2006 não aconteceu, né? A gente já viu, pelo menos já acompanhei aí o relato, né, do pessoal que participou da campanha, que não teve a preparação que deveria ter acontecido. Porque se tivesse tido uma preparação decente, minimamente decente, o Brasil tinha ganhado aquela Copa com o pé nas costas. O time do Brasil era muito forte, o time do Brasil tinha suplente para todas as posições, para você inventar sistemas de jogo diferentes que era encaixe. Você tinha caras que faziam algumas funções ali múltiplas e que era muito completo. Para mim, aquela seleção era muito completa. Você tinha 3 goleiros excelentes, assim, qualquer um que saísse e entrasse no outro ali, você estava bem abastecido. Você tinha um lateral direito consagrado e um outro que estava despontando maravilhoso, que estava num momento espetacular, que era Cafu e Cicinho. Você tinha o melhor lateral esquerdo do futebol moderno e você tinha um outro lateral esquerdo que era muito consistente, então no mínimo ele conseguiria dar conta ali de forma coerente. E você tinha uma zaga excelente, então sólida, né? Então você saiu um, entrou outro, tá beleza, você tinha uma base, né? Eu não vou estender muito nisso, né? Mas assim, você tinha uma base que fala, pô, beleza, o Ronaldinho pediu para não ser convocado, que ele quer estender o carnaval aí, ok. Daqui a pouco ele volta, mas o sistema de jogo ali é uma base, é básico, né? É básico. Então, falta muito isso. Eu acho que, assim, de você construir, né? Como é que o meu time joga? Como eu quero, eu sou técnico, como eu quero que o meu time jogue? Né? O que o meu time vai fazer numa situação tal? O que o meu time vai fazer como uma jogada ensaiada aí no momento X do jogo? Conseguir um escanteio, conseguir uma falta tal. Não tem isso. Não tem isso. Tem um jogo sem estrutura nenhuma, pega a bola e tenta ver que um dos caras habilidosos da frente que o cara faz. Isso não vai ganhar, não vai ganhar Copa nenhuma. Porque eu tive hoje na minha rotina aqui, eu tenho a oportunidade de ver vários jogos durante o dia. Legal. Né, quando tá e tal. Até tinha te comentado em off, né? É o momento que eu estou mais consumindo de fato futebol, de assistir os jogos. E assim, você vê até seleções menores que os caras têm uma organização, um modelo de jogo. E a gente não tem. Assim, e aí você pega as seleções maiores, então, o cara tem uma base, né? Você tem aqueles jogadores que são da seleção. O cara ele tem aquele peso, né? Ele é da seleção, só que contribuindo, né? Até o meu querido xará Danilo não é um desses caras. Ele ficou anos aí na seleção, tinha sido convocado de novo, estava aí lá de novo. Só que, assim, o que o Danilo contribuiu na seleção até hoje? Estou procurando ainda e não achei, né? Então, assim, você não construiu uma base, né? Que eu acho que é uma coisa que o pessoal criticou muito o Tite, mas ele tinha uma base, né? Então ele tinha ali jogadores que o cara criticaram, que é o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus isso, aquilo. Você pode até questionar o fato de ele ter sido utilizado de formas que a gente não gostaria, né? Gabriel Jesus muitas vezes atua na ponta, atua em posições fora ali e tal, mas ele tinha um modelo de jogo, Tite, a titibilidade, né? Que era um jogo pragmático, mas era um jogo definido e consistente, né? E aquela, você vai jogar o cara perdeu em 8 anos, basicamente. Em 2 ciclos de Copa, o cara perdeu 6 jogos.
6 É jogos. bem pouco. Foi parar pra Cara, pensar, beleza, foi eliminado 2 vezes da Copa. Mas eu não vejo, assim, a interferência direta dele na eliminação da Copa. Ele escalou o time que ele tinha como base, ele colocou o estilo de jogo dele, mas o que o Tite podia fazer contra a Croácia se o meu volante estava na grande área adversária e se o meu zagueiro não quis matar a jogada e ser expulso? ali, eu pensei que ele ia pelo menos puxar a camisa do cara. Que era o mínimo, eu acho, né? Era Pra o parar a mínimo. jogada. Porque ele tinha Cara, acabado de entrar e não tinha tomado cartão amarelo nem vermelho. Tava sossegado. Então, assim, se ele quisesse chegar ali correndo e dar com os 2 pés no peito do cara, ele podia. Não tinha problema. é Porque isso. você tem suplente, né? Você tem um suplente para Cara, poder entrar no teu lugar. Eu não sei que neura que ele foi, o que ele pensou de querer subir ali. Até hoje ninguém está entendendo, né? exatamente. Então, puxando aí para a parte da memória, né? A época que mais me revolta assim foi em 98. Até hoje não tem explicação por que o Ronaldo foi titular naquela final, né? Porque o Edmundo estava voando. E a que me mais deixou com essa impressão de 82 aí foi a seleção de 2010. Tava muito bem ali até o Felipe Melo fazer o que o Fred deveria ter feito, né? O Felipe Melo chegou numa disputa ali que ele chegou basicamente na voadora em cima do cara que não precisava. E aí ele foi expulso e acabou estragando assim a É, parte da gente se classificar controlando. Mas vamos puxar aqui para os números, Danilo. É, bora. ontem teve a 14ª rodada, né? A Bolívia empatou com o Uruguai em casa, foi um bom resultado para a Bolívia. A Colômbia foi 2-2 com o Paraguai, em casa também. O Paraguai conseguiu fazer a proeza aí de empatar com a Colômbia, que está indo vindo bem, né? Agora, Sim, o que mais me deixa interessante aqui na rodada foi o jogo Venezuela e Peru, que a Venezuela ganhou de 1-0. E isso colocou a Venezuela na 7ª posição, aquela posição de repescagem, né? Então passou sim. aqui a Bolívia. Aí nós tivemos aquele desastre de ontem da Argentina 4-1 em cima do Brasil e tivemos um empate bem sem graça aqui entre Chile e Equador de 0-0. Pela tabela, a Argentina está com 31 pontos, já está classificada para a Copa, né? Se classificou ontem em cima do Brasil. E aqui a gente tem um bololô, né? Interessante aqui. Segunda posição do Equador, com 23 pontos. Uruguai, Brasil e Paraguai estão empatados. Aí tem aqui os gol pró e gols contra, tá, vitórias, etc., para poder separar. O O Brasil hoje Uruguai em perde no terceiro, saldo de gol. Foi. O Brasil está em quarto e o Paraguai está em quinto. E a Colômbia vem logo atrás com 20 pontos, né? Então, assim, a gente pode colocar que talvez bem difícil, eu acho que a Colômbia não se classificar aí, né, diretamente. Agora, nós temos mais 4 rodadas pela frente, né? Temos a 15ª rodada, onde que o Brasil vai encarar o Equador fora de casa. Isso aí lá para junho, né? O Equador está na segunda posição. Vai ser um jogo complicado aí para o Brasil. Tem a 16ª rodada, que é contra o Paraguai em casa. O Paraguai está em ascensão, né? Tá vindo bem. Agora, o que eu acho mais interessante aqui vai ser em setembro, onde que vai ser decidido talvez o nosso futuro aqui, se o Brasil, que posição que o Brasil vai, né? Acredito que você saiba que o Brasil acho que vai para a Copa, né? Mesmo que a Ah, gente for em vai. repescagem, vai, né? Então tem jogos aqui que, entre aspas, o Brasil talvez ganhe essas partidas, ou pelo menos empate, né? Pelo menos aqui 2 pontos garantidos. Que é vai pegar o Chile, né? 4 de setembro, 17ª rodada, e vai fechar a tua participação contra a gloriosa seleção da Bolívia. Só que aí vai ser fora de casa. Então, creio que esses É. 2 jogos últimos pode ser que o Brasil encaminhe aí pelo menos 2 ou 6 pontos, o que deixaria o Brasil com 27. Acho que a gente se classifica com 27, se o Brasil fizer a nossa parte. O que você A gente vai acha, ter hein, desses confrontos? um caminho, assim, caminho complicado, né? Porque
Próxima data FIFA, a gente tem aí Equador e Brasil, lá no Equador, né? Então é um jogo difícil. Dependendo de onde for o jogo, mais difícil ainda, né? A gente sabe que tem alguns pontos do Equador onde eles gostam de jogar em situações como essa, que tem a questão do ambiente mesmo, né? Tem alguns pontos do Equador que tem a questão de altitude, tem campo ali mais complicado de jogar. Então, e os caras estão na briga, né? Então você tem ainda esse pequeno detalhe, os caras estão hoje em segundo e com certeza eles vão querer aumentar a pontuação para não ficar sonhando com repescagem, né? Pensando aí que, por exemplo, a Colômbia, que está lá em sexto, está 3 pontos, né? Então eles não querem ficar aí por fora dessa briga e querem carimbar aí para a Copa, né? Não acho que o Brasil vai ficar de fora, eu também não acho que o Brasil vai ficar para repescagem, eu acho isso muito improvável, né? Mas também não dá para se desligar, né? Não dá para falar assim, é impossível de acontecer. Dá para acontecer, né? Lógico. Mas aí a gente tem depois, a gente tem o Paraguai, que é em casa. O Paraguai tá com um time legal, o Paraguai tá sonhando, né? O Paraguai quer ir para a Copa de novo. Os caras, a última vez que eles foram foi em 2010, né? Então já estão aí a 3 Copas, né? De fora, 14, 18, 22. Então estão querendo voltar para a Copa. Vai ser um jogo chato, né? Então essa próxima data FIFA aí é para o Brasil dar aquela respirada, fazer aí, eu diria, meu palpite também uns 4 pontos, pelo menos, né? Eu acho que dá para empatar com o Equador e buscar, que é o jogo em casa, o Equador é fora, né? Um jogo mais complicadinho de jogar, e depois é em casa contra o Paraguai. Então, dá para você pensar em fazer uns 4 pontos, né? Buscar pelo menos os 4 pontos, parecido com o que a gente teve nessa data FIFA aí. Acabou sendo 3, né? Mas isso, e aí no final, você tem o Chile que está batido. Né? O Chile meio que se entregou já, porque não rolou. Essa geração do Chile aí foi bem fraquinha mesmo, assim, a continuidade dos caras não deu bom. E é em casa também, de novo, né, no final do ano, já em setembro. E aí você tem o último jogo a Bolívia, e a nossa querida Bolívia está sonhando também, né? A gente não sabe, vai ter sido 3 jogos, né? Vão ter acontecido 3 jogos até lá. A Bolívia está no meio do furacão, né? Porque eles começaram essa data FIFA dentro da repescagem, sétimo, e eles estão em oitavo agora, né? Com o empate lá com o Uruguai e a vitória da Venezuela, a Bolívia acabou ficando em oitavo, e ainda tem que ficar esperta com o Peru que vem atrás, né? O Peru está logo atrás ali. Lá ele. Quinta série total. Hoje a Bolívia está em oitavo, né, com 14 pontos, e o Peru tem 10. Né? Então, assim, ainda é possível. A questão é que tem os mesmos 10 do Chile, né? A questão é a combinação de jogos aí, né? Se você for parar para pensar aqui, ó, o Chile tem as buchas dele aqui, né? Vai pegar a Argentina em casa, depois pega Bolívia, que aí é confronto direto, né? Fora de casa. Depois pega o Brasil, se bem que o Brasil ultimamente já não está mais considerado como bucha, né? E depois eles pegam o Uruguai em casa, né? Jogo complicado também. Já o Peru, vamos ver o Peru. O Peru pega a Colômbia fora de casa, jogo complicado ainda. Né? Depois joga em casa contra o Equador, vai ser um jogo chato também para eles. Depois eles vão pegar o Uruguai na 17ª rodada, fora de casa, bucha. E eles fecham a participação deles contra o Paraguai em casa. Né? Não, essa última. Pode falar. E se você for parar para pensar aqui, olhando a parte de baixo da tabela, né? A diferença aí são de 5 pontos para a Venezuela. E se nós formos para assim, ser muito otimistas, né? Vamos colocar aqui 4 vitórias para a Venezuela, eles chegam a 27, é isso? Com 4 vitórias, 27 pontos, né? Então, quer dizer, o pessoal que está em cima, o número é 28. Você chegando em 28, você está na Copa. É isso. É isso. E aí você vai ter aí brigando. A Bolívia vai tentar usar os jogos, pelo menos em casa, né? Porque cada um joga mesmo 2 jogos em casa, né? Então, por exemplo, aí a Bolívia. A Bolívia já volta jogando fora e é o confronto mais direto que tem.
né? Que na próxima data FIFA é Venezuela e Bolívia. E é na Venezuela o jogo. Então, você vai. Daí já começa um a matar o outro de fato. Né? Ainda vai ter briga, porque a diferença deles hoje é de 1 ponto, né? Exato. Isso. Então, assim, ainda vai ter briga porque tem o segundo jogo, né? Na data. Então, se a Bolívia passar, vai a 17, mas se perder o próximo jogo que é fora, né, e a Venezuela vencer, a Venezuela passa de novo. Então vai ficar nesse ioiô com os dois aí, eles vão se engalfinhar nessas 2 rodadas que restam, essas 2 datas FIFA que restam, que é a de junho e a de setembro. Então, cara, vai ser um negócio assim insano. Tem que fazer pontuação, né? Então o Brasil tem que ficar esperto. Acho que de todos, assim, o que realmente está fora da Copa é o Chile, porque o Peru, embora não tenha conseguido pontuar, mas ele ainda tem um espírito ali de repente conseguir arrancar uma vitória, um jogo ou outro ali. Acho que ele ainda vai tentar, ele vai lutar, o Peru. Né? Ele está com dificuldade, mas eu acho que ele ainda pode tentar arriscar ali, né? E o Chile eu acho que já foi, cara. O Chile, assim, o trabalho dos caras. Acho que acabou. Tá parecendo Coca 3 litros? Acabou o gás, não. O Chile, cara, esquece. O Chile já foi. Acho que o Peru ainda vai tentar abocanhar os pontos ali. Ele vai torcer por um empatezinho entre Venezuela e Bolívia. Vai buscar os 3 pontos dele. E aí, depois dessa rodada, né, onde Venezuela e Bolívia se encontram, por exemplo, Peru pega a Colômbia, né, que é um jogo aí possível de você pontuar com vitória. E aí depois é o Equador, né, é um confronto, embora o Equador esteja bem na tabela e seja um adversário difícil, mas você pode tentar, você pode sonhar. Então, assim, são 2 jogos para a seleção do Peru que são acessíveis, eu acho, de pontuar e voltar para essa briga aí, deixar Venezuela e Bolívia maluca, porque, né, é uma seleção que costuma ir para a Copa, costuma pegar uma vaguinha, e Venezuela e Bolívia, cara, Bolívia jogou a Copa do Mundo 2 vezes, a última em 98, né? A Venezuela nunca foi para a Copa, tá aí vivendo esse sonho agora, né? Então, assim, vai ser Aquela geração boa do Mundial, né? Que eles ganharam. Exatamente. Então, essas 3 aí, hoje tá Venezuela e Bolívia no páreo ali, mas, assim, vai ser interessante, né? Aí você pega aí, por exemplo, na 16ª rodada, a Bolívia pega o Chile em casa. Ou seja, imagina se a Bolívia ganha da Venezuela fora e depois ganha do Chile em casa. E a gente sabe que a força da Bolívia é 5.000 metros para frente. Em casa. Tentaram contra o Uruguai, é que o Rocher pegou tudo que deu, mais um pouco, por isso que o jogo acabou 0-0, e se seguraram, né? Porque não tomaram o gol do Uruguai. Mas a Bolívia vai continuar sonhando, né? Eu acho que a seleção peruana vai tentar encostar ali, vai tentar nessas 2 rodadas aí viver o sonho até o fim, né? E a Venezuela tá ali também. Ali aí é quem tem que ficar esperto. Brasil, né? Assim, por mais que você tenha uma distância, né? Hoje aí o Brasil tá com 21. Você tem pô, do 7º, né? Jogos, né? Então, assim, hoje a Venezuela, se a Venezuela ganhar os 2 próximos jogos da eliminatória, ela passa o Brasil em 1 ponto, né? Assim, o Brasil teria que pontuar, fazer 1 ponto na próxima data FIFA, para ficar ainda de boa, né? Que a Venezuela não supera o Brasil em vitórias e a Venezuela não supera o Brasil em saldo, né? Então, ou o Brasil teria que tomar outro sacode na próxima data FIFA, né, e não pontuar, além de não pontuar, ficar com um saldo ainda mais negativo, né? A gente está com 4 de saldo hoje, a Venezuela tem -4. Ou seja, tem que acontecer um caos, aí fecha a porta da CBF e esquece seleção brasileira, se isso acontece. É uma combinação muito improvável, né? De Brasil ficar fora da zona de classificação na próxima data FIFA, acho que, assim, fora da Copa, porque não muda nada, não muda muito, na verdade, né? Você ficar em segundo ou ficar em sexto. Vai todo mundo para a fase de grupo. Verdade. Né? Verdade. Não muda muita coisa. O que mesmo. Se o que fosse vai ficar mudar lá, do o Brasil tivesse lá em primeiro primeiro. é que o que vai mudar é que você se torna cabeça de chave, né? Uhum. Muda,
O que muda é a hora do sorteio, porque aí é onde mora o perigo. É você cair num grupo mais difícil, né? Ainda que vai Já ter outro pensou cair com a formato. Argentina? E não cai porque não, tem a regra do continente, né? Então, Uhum. as seleções as sul-americanas não caem no mesmo continente porque tem menos, né? Então, Certo. só as europeias caía, né? No antigo formato, porque as europeias tinham metade das vagas. Então, Uhum. eles tinham que distribuir de alguma forma. Aí acabava caindo duas europeias no mesmo grupo. Agora, com esse novo formato, que já é nessa Copa agora que a gente vai ter grupos de três, né? A gente vai ter vários grupos de três. Então, você vai ter aí os continentes mais espalhados. Então, ele vai ficar mais. Ô, Danilo, olhando para o nosso lado aqui, o que você achou da exibição do Bento, vamos colocar assim, uma estreia aí dele, né? Ali como titular, né? Titular. E vamos supor que o Dorival caia, né? Porque vai ter uma reunião aí da CBF para eles poderem tratar, se não me engano, acho que é na sexta-feira. Vamos supor que Isso. o Dorival caia. Quem que você acha que eles vão trazer para comandar a seleção brasileira? Cara, em relação ao Bento, assim, eu vou te confessar que não acho ele ruim, mas eu também acho que não era para ele estar lá, tá? Eu acho que a gente Entendo. tem. É interessante quando temos uma Eu, opinião diferente da maioria. O que te faz pensar assim sobre ele? o meu Google tá me ouvindo aqui, tá me respondendo. Assim, eu acho que não é um cara que deveria estar na seleção. Eu acho que a atuação dele ontem foi o que seria com qualquer goleiro, eu acho. Eu acho que, assim, não teve nenhum lance que fala, nossa, foi uma falha crucial do goleiro, que não seria gol, mas ele deixou. Não acho que nenhum dos 4 gols que a gente levou foi uma falha direta dele. Foi falha da defesa, Uhum. o atacante sai na cara do gol, chuta pro gol. A chance tá 90-10, né? Eu, como peladeiro, jogo no gol, como você sabe também. E, Uhum. assim, não acho que ele teve nenhuma falha que tenha sido, tomamos o gol que o goleiro falhou, né? Assim, você Uhum. pode questionar, poderia estar melhor posicionado. São coisas do jogo, assim, é a velocidade do jogo, é o momento do jogo, então não acho que ele teve nenhuma falha cabal que determinasse o resultado. Mas acho também que naquele jogo específico eu teria ido de Everton, já que o Alisson estava fora. É, É um goleiro mais experiente, eu acho que o Everton também é um ótimo goleiro. E acho que poderia ter sido ele. Você colocar caras que têm mais experiência de futebol. O Bento é novo, né? uhum. Aí a gente começa a conspirar, né? Você fala, pô, será que já tá naquele esquema, né? Vai negociar o cara tá jogando lá no Al Nassr, o cara foi se esconder lá no Al Nassr, né? Não, beleza, a escolha do Você acha que tem cara, o cara algum tem projeto de brasileiro? vida Você dele. acha que tem algum goleiro aqui no Brasil para poder falar pelo menos como terceiro goleiro? É que eu acho que o Everton é o goleiro que completa. Assim, eu acho ele um bom goleiro, né? Não, não vou falar, Hugo Souza, cara. O Hugo Souza está vivendo um bom momento, mas não acho que ele tem a Uhum. consistência para se tornar um goleiro da seleção agora. A gente convoca muito de momento, o cara tá vivendo um bom momento, bom momento. Eu acho que para algumas funções tem que ser o cara consistente, porque vai ter momento que o cara vai dar um pequeno declínio, Uhum. mas assim, o cara durante o ciclo ali, ele é um cara consistente, ele é um cara que normalmente joga bem, é isso, o Hugo Souza ele tá agora, ele tá com 50 jogos aí no Corinthians. Acho que nem isso. Não sei nem se ele já completou 50 jogos. Pô, legal, ele voltou, tá numa crescente, tá voltando a recuperar a confiança que ele já teve, tá se redimindo de erros que ele já cometeu, mas é um início. Ele tá reestruturando a carreira dele. Não acho que é o momento de você chamar um cara desse pro gol da seleção brasileira. E você tem aí, o pessoal contesta muito, mas o Alisson e o Ederson são os 2 melhores goleiros do Brasil. Os Sim. caras passam lá numa liga super competitiva, super difícil de você jogar. Assim, ano após ano, os caras estão ganhando prêmio de goleiro menos vazado. Né? Lógico, não é só o goleiro que faz esse prêmio, tem um conjunto que a gente precisa ter. Né?
mas muito também você tem desse. O Alisson, 2 temporadas atrás, estava metendo até gol. O Alisson, dado momento, tinha mais assistência do que meio-campista. Cara. Então, assim, o Ederson também. Né? O Ederson só não fez gol, mas também consegue dar assistência. Então você tem isso. Só que assim, você não vê isso sendo usado no Brasil, por exemplo. Você tem essa qualidade nos caras, os caras sabem defender, são goleiros, são ótimos goleiros. Você tem essa característica dos caras saberem jogar ali em algum momento, te dar essa outra opção de assistência no jogo, só que você não montou um time, você não consegue estruturar um time para também usar essas qualidades que os dois têm. O Ederson mais, né? O Ederson sabe jogar mais com o pé do que o Alisson. E você não consegue montar uma equipe, um time para usar essas qualidades, o que seria o ideal da seleção. Então, pô, um exemplo, né, relacionado a essa qualidade do goleiro de jogar. Em algum momento a Alemanha, que tem o Neuer sabendo jogar ali adiantado, às vezes como terceiro zagueiro, que é uma loucura isso é revolucionário. Né? Você já viu ali em algum momento a Alemanha usar essa qualidade dele a favor, né? Eu não sei se isso é exatamente treinado ou se é uma liberdade que de repente o técnico dá para ele, fala, viu que dá, vai, mas também está suscetível a erro, como já aconteceu. O Neuer também já tomou gol por fazer essas avançadas aí. Acontece, você precisa estar lá para cobrir o cara e falar, beleza, isso foi treinado, isso era um risco que a gente queria correr. E a gente correu e a gente tomou. Não é o caso, nossos goleiros não jogam adiantado, mas eles sabem jogar com o pé. O Everton também sabe, ele tem essa noção, ele tem esse poder, pelo menos a força de tentar uma assistência ali para uma jogada, né, de efeito ali maior. E a gente não usa isso a nosso favor, a gente não tem essas questões. Assim, de goleiro, eu acho que hoje, assim, são os 3 goleiros. Você vai falar, o Everton é o melhor goleiro de todos? Talvez ele não seja o melhor de todos, atuando no Brasil. Um bom momento assim, né? Mas é consistência. Consistência. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, assim, é um cara que, naquele momento, talvez ele não esteja no ápice da atuação dele, né? Mas é um cara que, durante o período, é um cara que tem essa regularidade. Eu acho que isso faz diferença, né? Porque vai chegar na hora ali do coletivo, é o cara que vai ter esse pensamento, não vai ser o cara emocionado, né? Eu acho que tem que ser, precisa ter o sentimento de juntar um pouquinho dos dois. Assim, você precisa ter uma base de caras coerentes e consistentes, precisa ter essa base. E às vezes você também precisa chamar um cara que está no momento bom, que é o cara que vai botar o fogo, né? Mas uma base ali, o piso ali do time, você precisa ter esses caras. Os caras eles são consistentes. E aí, a partir disso, você tem um cara que, por exemplo, o Yuri Alberto terminou a temporada como artilheiro do Brasil. É um cara que estava com a confiança em alta. Se você coloca, de repente, você testa um cara desse, ele está com a confiança em alta. Você tem uma base que vai conseguir encaixar esse cara ali do esquema, dá bom. Você consegue levar você consegue complementar esse cara, o cara vai manter a confiança dele alta e de repente você achou um cara ali que era a peça que faltava no seu time, né? Não precisa ser necessariamente o Yuri Alberto, né? Estou dando esse exemplo aqui como alguém que terminou a temporada em alta, né? O cara começou a temporada totalmente em baixa, né? Assim, com atuações tenebrosas, eu como corintiano posso falar isso, mas ele terminou a temporada em alta. Terminou a temporada sendo o artilheiro do Brasil, né? Você pode contestar, mas ele alcançou o Pedro, que ficou sem jogar. Mas se você comparar que o cara começou a temporada em baixa, escorregando nele mesmo, né? Ele terminou a temporada de uma forma excelente. E aí você vai para uma data FIFA na seleção sem atacante, não faz sentido de repente levar, né, esse cara para aproveitar o momento dele, né? Será que de repente esse cara não vai me dar ao benefício da dúvida? Putz, eu tenho esse cara que já está atuando, que está correndo, que está em forma, que está legal. Será que esse cara não vai me entregar alguma coisa diferente? Né? Então tem isso, acho que faz diferença e falta, né? Falta a primeira base. Assim, quem é o meu time principal? Como que o meu time principal joga? Né? O que isso faz de diferente? E o que eu posso agregar? Né? Então é isso, acho que falta
essa questão de você conseguir montar essa estrutura. Acho que está tarde agora, porque a gente tem aí 5 convocações na Copa. 5 convocações aí para a Copa, que são as 2 eliminatórias, né? As 2 da em junho, né? Vai ser em junho e vai ser em setembro. Em junho e setembro. Provavelmente deve ter mais uns 2 amistosos aí por volta mais ou menos de fevereiro e março, né? Os jogos você tem. eu acho que é em fevereiro e abril, se não estiver enganado. Fevereiro e abril. E aí já começa a bucha da Copa já. E aí a Copa, e aí você não vai, igual você falou, você tem fazer amistoso com seleção forte, não vai. Porque fora as seleções aqui na América do Sul, que a gente já vai jogar por causa das eliminatórias, as seleções fortes são as seleções da Europa. Só que as seleções da Europa fecharam a data FIFA para elas, né? Elas jogam a Nations ou elas jogam as eliminatórias da Europa. Então você não tem mais a oportunidade de testar o time com esses caras jogando a intensidade que eles jogam, no estilo que eles jogam, porque eles fecharam, né? Eu discordo, não gosto muito, mas eles acham que para eles é bom, então, né? Aí você vai testar a seleção em amistoso contra quem? Contra uma seleção X da África, né? Com todo respeito, mas assim, não tem uma seleção africana aí que você pode testar aí forte. Tem 2 seleções africanas fortes que são Marrocos e o Egito. São as 2 principais seleções hoje da África. Perdemos para o Marrocos, né? Foi então, né? Foi o 4º lugar na Copa, na última Copa. Perdemos para eles. E aí você tem aí na Ásia, né? Hoje na Ásia, a principal seleção é a Austrália. A japonesa que está vindo também em ascensão. O Japão tá subindo, a Austrália tem uma base boa, né? Porque a maior parte da galera joga no meio da Inglaterra ali, Irlanda, Escócia, né? Parte do pessoal joga por ali, né? E você tem esse pessoal, a Coreia do Sul, que às vezes consegue encaixar um negócio legal, mas nem sempre, né? A gente sabe disso. Então, cara, você vai testar você tem a oportunidade de testar contra eles, né? Talvez você vai, sei lá, de repente testar com o México, que é o anfitrião, de repente você vai fazer um jogo desse, né? Que é o México, não sabendo, eu pelo menos não tenho acompanhado para entender qual é o momento deles, né? Se estão com a seleção boa ou não. Então, cara, eu fico meio sem perspectiva, porque assim, você não tem tempo mais. Você deveria ter uma base já para, assim, no máximo fazer algumas experiências, né? Deixar um cara de fora porque às vezes se machucou, porque às vezes o cara não está totalmente disponível, e aí sim você levar um cara diferente para você, pô, de repente isso aqui vai funcionar para mim. Só que agora você vai ter aí 6 jogos, né? 5, 6 jogos aí para fazer isso, pelo menos 2, né? Que eu considero os mais importantes, que é a próxima data FIFA. Você precisa pontuar para ficar tranquilo, né? E aí você vai ficar nesse desafio de fogo, né? Porque você precisa pontuar, você precisa ganhar os jogos, não precisa nem jogar bem. O Brasil não precisa mais jogar bem, precisa ganhar os jogos. Precisa fazer 6 pontos. Para pelo menos falar, pô, beleza, estou na Copa de boa, não preciso mais ficar olhando para trás. O Brasil está nessa situação agora, por mais. Pode falar. Exatamente. E você olhando para o quadro de agora, se caso o Dorival cair, quem que você acha que pode assumir a seleção brasileira? Nossa, cara, eu não faço a mínima ideia. Eu não consigo hoje, de verdade. Assim. Eu ouvi hoje, em um dos programas que eu acompanhei, o pessoal ventilar muito o nome do José Mourinho, né? Não acho que ele viria, né? Mas, assim, pelo nome, pelo estilo do cara, né? Talvez fosse uma coisa interessante, mas pelo sistema que a gente tem hoje na nossa querida CBF, eu não acho que seria palpável, né? Seria mais um brasileiro, né? O brasileiro que está disponível no mercado aí, que tem o nome minimamente aceito, e colocar, né? E quem eu não duvido. Esse cara? Cara, de nomes que você tem disponíveis hoje no mercado, Abel Braga, né? Que está aí de férias em algum lugar, Renato Gaúcho, que eu não vejo muito sentido, né? Eu vejo mais sentido no Abel Braga do que no Renato Gaúcho treinando a seleção, né?
pela experiência, pela bagagem que tem e tal, mas você fica naquela, né? Será que vai conseguir fazer essa gestão e tudo? Então, assim, não vejo, né? Porque o que eu estou considerando é o contexto, né? Quem são as pessoas que vão fazer essa contratação? Qual é o momento que a gente está para fazer isso? Porque aí vai envolver pressão, o que envolve a imprensa, o que envolve o que a gente aqui, por exemplo, está falando, né? Não que a gente tenha relevância agora, mas que é a opinião popular, né? Então, eu acho que tem muito disso envolvido. Acho que vai ser mais um ali, um nome bem aceito, um nome popular, bem aceito, que é do Brasil, né? Eu acho que essa galera que está hoje aí à frente do negócio tem esse pensamento de resistência em relação a técnicos estrangeiros, né? Porque é outra mentalidade, né? Eu vejo isso assim, admirando, por exemplo, o trabalho do Abel, a mentalidade, que é isso, que ele fala muito, inclusive, mas assim, de você querer vencer, de fazer uma estrutura para que você tenha competitividade, que é isso. Falta muito isso, é muito a base das coisas. A gente tem uma tendência aqui no Brasil de ser imediatista a todo custo. A gente quer as coisas só do agora, é o que está melhor agora. Exatamente. Então a gente não constrói nada, né? Então, assim, uma coisa que eu andei pensando aí nos últimos dias, esses dias de data FIFA, né, pensando muito na seleção e tal, que assim, a gente não consegue fazer projetos a longo prazo. Isso é uma característica, eu acho que nossa aqui do Brasil, de a gente sempre ir fazendo as coisas do jeito que dá, e no futebol, enquanto o futebol não era tão profissional, assim, de estruturado, de pensado por um monte de gente, a gente estava levando muita vantagem porque o improviso estava dando resultado, né? A partir do momento que você tem um futebol diferenciado ali e tal, que é pensado, mesmo, a gente não entrou nesse barco. Então a gente está para trás por causa disso, porque assim, você vê que não tem seleções menores que o cara é menos técnico, o cara não tem o talento que a gente tem, porque eu acho que diferencia o Brasil, principalmente, dos demais, é essa capacidade, né? Como a gente joga a bola aqui, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer quadrinha que você entra, tem um moleque jogando assim, tem um moleque jogando bem. E é o que diferencia a gente, né? Só que o que falta é essa questão da estrutura de jogo, de você pensar um jogo, de você armar um time que é o que a maioria já faz. Por isso que o Brasil hoje passa sufoco com seleção pequena. Né? O Brasil vai jogar a Copa, pega uma seleção intermediária da Europa, que os caras têm essa mentalidade já, passa perto. É por isso que hoje o Flamengo e o Palmeiras dominam, porque tiveram ali pessoas no bastidor que pensam o jogo, né? Que fazem ali uma estrutura que o time joga, né? E aí, até trazendo uma memória disso, que para mim foi admirável, né? O desfecho não foi bom, mas o durante ali foi legal, que foi a passagem do Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians. O cara pegou um time muito medíocre e conseguiu botar o time em duas finais. Né? Aliás, numa semifinal e numa final. Né? Ele não venceu e tal, mas o que ficou para mim daquela passagem foi a mentalidade. Assim, você tinha um time muito razoável, né? Você tinha dois caras bons, dois caras ali que carregaram o time de fato, né? Nos campeonatos ali. Só que os caras tinham aquela necessidade de estar dentro ali. Os caras tinham essa parada. Aí você tem o Palmeiras do Abel, que está aí desde a chegada dele, já está indo aí pro sexto ano, né? Quinto, sexto ano de Abel Ferreira no Palmeiras. E assim, a mentalidade é a mesma, né? O palmeirense normalmente é mais. Ele é mais criterioso na cobrança e tal. Ele, sei lá, não sei qual é o critério do palmeirense, mas pô, adoraria ter o cara do Corinthians. Adoraria ter o cara com essa mentalidade. Que é isso. Mentalidade vencedora, né, cara? Exatamente. Então, assim, quero me preparar para vencer e durante a partida eu quero vencer de toda forma. Quero dar um jeito, eu preciso sair daqui vencedor, que é como você vê o Palmeiras jogando a maior parte do tempo. Para mim foi atípico ver o jeito que o Palmeiras jogou a primeira final aí contra o Corinthians. Foi, não sei se de repente os caras não estavam ali
100% dentro do jogo. Foi parecendo que comeu uma feijoada, né? Foi atípico, porque vendo os jogos do Palmeiras, você vê que o estilo de jogo deles é aquele. Pode sair quem for. Ele jogou metade da temporada passada com 2 laterais direitos. Jogou com o Mike e com o Marcos Rocha. O Palmeiras jogava de um jeito como se tivesse o Dudu, né? Não é o mesmo jogador, não é a mesma habilidade, mas o esquema é o mesmo, né? E isso faz uma diferença absurda, né? Então, acho que é o que falta pra gente, e para você chegar numa Copa agora, cara, vai ter que, assim, ser um técnico que, se for trocar, né, que tá parecendo a tendência, tem que ser um cara que acerte muito na mão, assim, tem que ser um cara muito certeiro, né, como quem acompanhou aí a 2002, né, o pessoal tem muito esse parâmetro, que foi o Filipão pegando a seleção no finalzinho, acertou um time e o time correspondeu. Então, assim, acho que para isso a perspectiva, para esse momento agora, a perspectiva é essa, né, você ter um técnico aí que, se for trocar, tenha uma mentalidade já definida, né? Alguém que esteja pensando já nisso e que já tenha ali um esboço de um grupo que fale assim, eu vou chamar esses caras, eu vou jogar desse jeito e aquilo dê certo. É a melhor perspectiva que a gente tem para fazer uma Copa decente. Beleza, Danilão. Acho que por hoje a gente pode passar a régua aí. Acho que a gente abordou bem aí o assunto sobre a seleção brasileira, toda essa repercussão que teve da derrota da seleção para a Argentina por 4-1, né? Acho que fica a lição aí para as próximas partidas, né? E que o pessoal fique mais esperto, né? Porque a última vez que o Brasil tomou 4 gols, a gente sabe muito bem o capítulo que foi, né? Não foi tão agradável assim, né? Então, a gente ainda está com boas expectativas ainda pela seleção, apesar das coisas que estão acontecendo internamente, né? A gente sabe que precisa ter uma mudança assim drástica. Acho que qualquer pessoa que goste de futebol, assim como você, né? A gente sabe que tem que ter uma mudança estrutural que tem que vir lá de cima para baixo, né? Não são só apenas os jogadores. Creio que a seleção deveria ser uma seleção aonde que você precisa colocar os melhores jogadores e o pessoal que está melhor no momento, né? É o que você precisa distinguir ali, né? Apesar de você querer ter aquela meritocracia, você ter colocar o mesmo cara para poder jogar, mas às vezes o cara não está num bom momento assim, né? Às vezes o cara é reserva, às vezes o cara não está nem jogando, né? Então precisa literalmente olhar com carinho o que o pessoal está fazendo, né, nos seus clubes e convocar essas pessoas. Então a gente fica na expectativa que o Brasil consiga ir para mais uma Copa, porque seria uma vergonha total a gente não ir para a Copa, né? E ver o que a gente consegue fazer, o que os jogadores vão conseguir fazer, os convocados, né, os 23, e ter uma união ali deles, que acho que é a base de tudo, a união, né, conversar, ver o que dá para fazer, o que não dá, quais são as limitações de cada jogador, que eles se conhecem, né, e precisam mais conversar dentro de campo. Então é isso, a gente fica por aqui. Um abraço para você. Pode ser despedido, Danilo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Fernandão. Foi bom a gente bater esse papo aí, fazer o resumo. Vamos continuar, né? Eu devo inaugurar o meu canal aí em breve também. Tô me ajeitando aqui para isso. Então a gente vai bater muito mais papo aqui sobre futebol. O Brasileirão tá aí, né? Para a gente falar bastante sobre seleção, que continuaremos torcendo. Eu não abro mão, não adianta. A seleção pode montar um time só com jogador da Série D do Campeonato Carioca. Eu vou continuar torcendo, velho. Não tem jeito. E vamos falar muito sobre futebol esse ano, eu espero, né? Então, que a gente se veja aí muito mais vezes, que a gente esteja aí mais próximos, trocando ideias, dando opiniões, né? Cornetando, sendo cornetado também. Então, vamos para cima. Amanhã, final do Campeonato Paulista, né? Se Deus quiser, voltaremos a erguer uma tacinha, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente se vê em breve. Quanto tempo esperando, Danilo? 6 aninhos, né? 6 6 anos, aninhos, né? só Faz pouco tempo.
Não, tá tranquilo. Mas tranquilo naquela, né? É. Já pagou o pato aí de sair na pré-Libertadores, né? Então, assim, o Aham. mínimo que tem agora é só ganhar os 3 campeonatos que restam aí, tá tudo certo. Só ganhar o Paulistão amanhã, Copa do Brasil e Brasileirão e tá tudo certo. Ah, mas tem a Sul-Americana também, né? Não, tem a Sul-Americana, também, também. É só 4 campeonatinhos, né? Eu até esqueci da sua. Pode esquecer, não, pô. Tá Pois classificado é. para sua. Infelizmente para vocês e felizmente para quem torce contra o Corinthians, né, vocês estão classificados para a Sul-Americana, né? Lembrando que o É, Corinthians ele ainda não conquistou a Sul-Americana, né? E pode ser aí também, querendo ou não, pelo menos do seu grupo, o Corinthians é o time mais forte do teu grupo e ganhando a Sul-Americana, além do dinheiro que vai entrar no caixa, você também ganha uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2026, né? Que é com certeza. um ótimo negócio, vamos colocar assim. E isso aqui é um piloto que a gente está fazendo, né? Para você que teve a coragem de chegar aqui com basicamente quase 90 minutos de bate-papo sobre a seleção brasileira. A gente está aproveitando para poder falar sobre esse tema que a gente gosta, querendo ou não. Se a gente chegou aqui é porque a gente é apaixonado pelo futebol, assim como outras modalidades também. A gente pode até ampliar o nosso leque aqui, caso tenha uma Olimpíada, alguma coisa. Será criado um canal, né? E o projeto é colocar aí alguns temas para a gente poder é, debater nesse meio tempo, né? Provavelmente aí teremos programas no domingo à noite, né? Que seria o horário mais legal assim, para a gente ter a companhia de pessoas do nosso grupo aqui. A gente foi formado na mesma faculdade. A gente está tentando se reunir para um projeto diferente, né? Já tem alguns anos que a gente não conversa e graças a Deus a gente está essa empreitada aí para ver se, quem sabe, um dia a gente possa fazer alguma coisa legal aí e tal, pro futuro, né? E quem sabe também os medalhões aí também apareçam, né? Tem um pessoal que deu certo aí e o pessoal tá sempre arrumando alguma desculpa, né? Com certeza. Tem o pessoal muito com a agenda muito atribulada. E o pessoal que já está ficando famoso, né? Essa é a grande verdade. O pessoal está ficando famoso, mas acho que em O breve eles pessoal vão tá estar com a ficando a gente. perna, né? Ah, é o famoso estrelinha, né? Mas em breve aí acho que a gente vai conseguir fazer uma mesa redonda legal aí com essa galera toda, bater um papo. Então, é legal a gente fazer isso aqui, né? A primeira vez. Falar de cara, aliás, essa é a segunda vez, né? Vou confessar aqui Ah, nesse vídeo que a primeira vez a gente fez aqui e o responsável pelo material e pela mídia, mais conhecido como eu mesmo, acabou gravando aí todo o conteúdo sem o áudio, né? Então ficou só as nossas caras aí falando só na nos mímica. completo cinema mudo. Mas agora tenho certeza que vai dar certo, né? Então a gente vem aí com um projetinho bem legal que a gente vai desenvolver. Somos pessoas aí que são entusiastas de futebol, né? Que amam futebol, amam trocar ideia também, né? A gente se conhece há bastante tempo, 10 anos, né? Para ser preciso. Uhum. É, e a gente quer levar as nossas ideias também, né, sobre futebol, sobre time, às vezes com um pouquinho mais de clubismo, às vezes com um pouquinho mais de zoeira e também com a parte séria, aí, com uma conversa legal, né, igual a gente pôde fazer aqui. Hoje foi sem clubismo, né, que a gente falou só de seleção, mas Ah, não, os hoje foi próximos suave. aí, Pior que a gente nem puxou a sardinha para colocar a gente no nosso clube também, que a gente não quer é, ceder jogador também, né, meu? Não dá para ceder exatamente, jogador para a seleção. Mas exatamente. lembrando Então, também que assim, a gente vai estar abordando também o campeonato regionais, né? Vamos tentar ser o mais imparcial possível, trazer informações aqui de campeonatos regionais. É óbvio que, como a gente mora em São Paulo, a gente vai trazer o Campeonato Paulista, que é o principal campeonato regional e final de conversa. A gente tem o Campeonato Carioca, né, que é o segundo. Temos o Mineiro, temos o Gaúcho, temos o gaúcho, né? Baiano e temos o restante dos estados, né, com seus
respectivos campeonatos. A gente também tem as pré-libertadores, que a gente acaba sofrendo aí com nossos times passando por essa dificuldade. Também temos também o Campeonato Brasileiro, que é a principal cereja do bolo aí, né? Com 38 rodadas, sempre aquele desespero quando chega ali na 30ª rodada, que a gente não sabe o que vai acontecer com o time durante o ano. Tem as Copas também, tem a Copa do Brasil também, que a gente vai comentar, tem a Copa Libertadores, tem a Copa Sul-Americana, vai ter o Super Mundial, né? Que aí a piada é eterna, mas a gente tenta bater Tem um time aí que papo só também vai a sobre... passeio. A gente tenta falar sobre esse Mundial aí com um pouquinho de propriedade, né? E também tem o Mundial no final do ano, normal, né? Como sempre, ainda tem aquela disputa ali. E é Isso isso, aí. né? Vamos ver se os próximos aí a gente vai melhorando aí, falando sobre futebol, que é a nossa paixão, com certeza. Um abraço para Com você, certeza. Danilo, tudo de bom. Obrigado aí pela tua presença. E que Deus abençoe você para a gente poder continuar fazendo a nossa bagunça aqui. E você que está assistindo aí nesse momento, que a gente possa conseguir passar um negócio legal para você e que você possa se divertir assistindo a gente aqui. Creio que a gente vai melhorar um pouco aí para ficar um pouco mais curto, um pouco mais enxuto, né? Para a gente chegar nos assuntos aí com uma opinião mais ferrenha e que você possa achar o nosso conteúdo interessante. Não deixe de deixar o teu like, a tua inscrição e acompanhar os próximos programas que nós teremos aí pela frente. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Em breve temos novidades. Valeu. Um abração, Fernando. Tamo junto. Falou!